Certo, vamos lá então. Mais uma questão. Questão 19. Mostre que a integral de linha é independente do caminho e calcule a integral. Perguntar para vocês, como é que você mostra que a integral é independente do caminho? Como é que você mostra isso? Alguém pode responder aí? Com base no que a gente já estudou? Como é que eu mostro que uma integral ela é independente do caminho? Em outros termos, a gente faz aquele teste del P del Y igual del Q del X. Se ele verificar e você estiver naquela região simplesmente conexa, quer dizer que a função é conservador, é um campo conservativo. Portanto, a integral é independente do caminho, entendeu? Não esquece isso. Como é que você mostra que uma determinada integral é independente do caminho? Você tem que mostrar que ela é um campo conservativo, que ela é um gradiente, entendeu? Um campo gradiente. Só que aqui você tem uma integral num formato diferente do que a gente tem trabalhado. Então, você vai precisar voltar lá na seção 16.2 e entender o seguinte: quando você faz um integral em termos de x e y, o somatório dessas integrais, o somatório completo em dx, dy, e se você tiver em três dimensões, dx, dy e dz no integral, isso aqui representa um campo vetorial, tá bom? Então, isso aqui é igual a um integral desse tipo aqui, ó. Pi mais QJ mais PQR. Não tem R ali, né? Só duas dimensões. Então, dr sobre C. É uma função. Isso aqui representa uma função daquela maneira lá. Tá bom? Ou seja, você tem que fazer uma adaptação para você chegar numa função da forma que a gente estava trabalhando antes. É só isso. Então, de modo que isso aqui, ó, tangente de y, d de x, mais x, secante ao quadrado de y, d de y, numa curva, sobre uma curva C qualquer, significa que eu posso escrever isso dessa maneira, ó. Isso aqui sendo a minha função P, então eu tenho tangente de y mais x secante ao quadrado de y e j. Professor. Oi. Oi, quem tá falando? Ei, Ana. Não tá aparecendo nada aqui para mim. A tela tá toda preta. Oxente. Mais alguém tá sem ver essa tela aqui? Não dá para ver o quadro, professor. Tá mas vocês estão vendo eu riscando aqui, certo? Não, estou vendo. Certo. O meu tá ok. Para mim tá normal aqui, professor. Eu vou interromper aqui e colocar para... Apareceu agora? Tá carregando, espera só um momento. Apareceu. Para mim apareceu. Para mim não. Beleza. Tá do mesmo jeito. Certo para todo mundo aí? Não, professor, para mim não apareceu nada ainda não. Só tá não tô ouvindo, tá muito Ana, baixo. tu vai Oi? lá onde tu tem essa mais 7 ali, tu aperta, o professor Vladimir tem 2. Tu pega aquele que está sem o microfone e fixa na tela que aparece. De repente você mexeu na maneira, no layout que você está vendo, de repente você mexeu, aí você não está permitindo essa apresentação, entendeu? Tem que tomar esse cuidado aí também. Não, tá do mesmo jeito, tanto um quanto o outro. Você vem aqui, ó, não sei se dá para ver esses 3 pontinhos.
Acho que ela... Layout, alterar layout. E aí você coloca automático, que vai dar para você ver. Layout automático. Eu tive que fixar no meu aqui. Tinha sumido mesmo o meu também. É, mas agora voltou aí. Não achei não, professor. Voltando aqui só para ver um negócio. Um detalhe aqui. Vamos lá, então. Então, na verdade, isso aqui tudo, ó, é a nossa função, tá? Vezes dr sobre a curva. Então, a gente tem a função agora que fica, vou até colocar ela aqui, ó, f, separar ela ali, ó. Agora ela fica a mesma coisa que a gente estava trabalhando anteriormente. Tá bom? Então, fica a mesma coisa. Como é que eu mostro que ela é independente do caminho? Então, eu vou fazer o testezinho, del P, del Y, tem que dar igual a del Q, del X. Ou seja, quem é del P, isso aqui é o P, não é isso? Derivada de P em relação a Y. Quem é derivada da tangente? Estamos fazendo isso aqui, eu vou fazer direto, tá? Quem é derivada da tangente de Y em relação a Y? Derivada da tangente é secante ao quadrado de Y. Isso tem que ser igual quem é del Q, del X. Del Q é isso aqui, ó. O que é isso aqui, né? Derivar o Q em relação a X. Isso aqui fica constante, derivando X é 1. O que sobra, então? Então, deu certo. Conferiu. O del Q, del Y é igual a del Q, del X. Então, isso é a primeira pergunta. Mostre que a integral de linha é independente do caminho. Então, isso aqui já foi feito, tá? Se a gente colocar isso aqui como um item A, já foi feito. Agora, vamos fazer o seguinte. E calcule a integral. Isso aqui seria uma questão B. Como a gente calcula a integral? A gente tem que achar a função original, entendeu? E fazer aquela variação final menos inicial. Então, a nossa função é essa, f de x, y é igual a tangente de y mais x secante ao quadrado de yj. Como que a gente acha a função original aqui? Isso aqui é uma derivada em x, isso aqui vai ser uma derivada em y, certo? Eu, para achar uma expressão já inicial, vou integrar em x em ambos os lados. Integrando a derivada em x, sai a função. Integrando em x aqui, isso aqui é constante, sai para fora. Integral de d de x, só sai o x, mais uma função de y. Uma constante, né, que é uma função de y. Para melhorar, a gente pode escrever assim, ó. F de x, y vai ser igual a x tangente de y mais g de y. Ok? Então, isso aqui já é uma parte da função, só falta terminar ela. Como que a gente faz agora para finalizar, para a gente descobrir quem é esse camarada aqui que ainda a gente não sabe quem é? Deriva isso aqui em x, ou desculpa, em y, que a gente vai comparar com isso, né? Derivando isso aqui em y, significa que o x é constante. Derivando o tangente de y, secante ao quadrado de y. Mais derivando o g de y, g' de y. Comparando, o que acontece? Para isso ser igual a isso, o g' de y tem que ser igual a 0.
Se o g' de y é igual a zero, o g de y é uma constante qualquer, porque a derivada de uma constante sempre é zero. Portanto, a gente tem a função agora finalizada, né? A função original, que é x tangente y, mais g de y, que é só uma constante. E a gente pode usar, inclusive, essa constante sendo zero. E como é que, no fim das contas, a gente calcula essa derivada? Desculpa, essa integral aí. Como é que a gente calcula? F de B menos F de A. Simples, simples assim. Quem é a função? Vou colocar a função aqui, ó. A função vai ser x tangente y. O k a gente considera zero. Quem é o ponto B? Aí a coisa interessante é que o ponto já foi dado. O ponto B é 2π sobre 4. A gente não tem trabalho em saber o ponto final e nem calcular o ponto inicial, que é 1, 0. Certo? Então, tem isso, tem isso, tem isso. Só aplicar na fórmula. Então, a função avaliada no ponto B. Quem é o ponto B? Onde x é 2, y é π sobre 4. x2, y sobre 4. Nessa função. Então, x 2 vezes tangente de y, que é π sobre 4. Menos da função. Agora o ponto A. X é 1 vezes o tangente de y, que é 0. Duas vezes. Quem é tangente de π sobre 4? Quem pode me falar aí? Tangente de π sobre 4. É 1. Menos 1 vezes tangente de 0. Quanto é a tangente de 0? 0. Então, isso aqui dá 0, 2 vezes 1, 2. Então, o resultado é 2. E acabou. Estão comigo aí? Tranquilo? Então, ali, resultado 2. Vamos mais um aqui. Essa aí com vocês, tá? Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem ela. Determine, ou dá 10 minutinhos, aí depois eu venho comentando com vocês, tá? Determine o trabalho realizado pelo campo de força F ao mover um objeto de P para Q. Primeiro, o que significa determinar esse trabalho? É determinar a integral, tá bom? Do campo sobre a curva. Fisicamente, essa é a interpretação, tá? Então, você não vai fazer nada diferente aí. Depois, é interessante você saber se F é conservativo ou não. Conservativo ou não. Porque se for conservativo, você tem um caminho mais fácil. Que é achar a função original lá e calcular a variação do ponto final inicial dessa função original, tá bom? Então, eu vou colocar os passos aqui, ó. A. F é conservativo? Que eu acho que vai ser, entendeu? Mas você vai ter que mostrar aí. Tá bom? Se não fosse conservativo, você tinha que usar outra fórmula. Não essa da variação. Se F não conservativo, você tinha que usar essa fórmula aqui, ó, para calcular essa integral aqui, ó. F, R de T, produto aqui entre esses dois vetores, produto escalar. Produto escalar, R' de T, dt. Então, seria essa a fórmula, tá? Que a gente já estudou também lá atrás, tá? Possivelmente não vai ser ela, porque isso aí a gente está no contexto de campo conservativo, e tem o ponto 1 e ponto 2, tal, tudo indica que é conservativo, tá? Não fiz ainda essa questão também, então, mas tudo indica aí que é conservativo. Então, o primeiro passo, você vai decidir se ela é conservativa.
Se for conservativo, você vai para o segundo passo, descobrir quem é a função original. Ela só está em R2, então é um f de xy ali. Tá bom? Aí, encontrado essa função original, aí você vai para o último passo, que é calcular a integral, que vai ser esse f avaliado no ponto B, que já está aqui, ó, menos o f avaliado no ponto A, que também está dado aí. Combinado? Então, aí, 3 minutos para 2 minutos para a primeira, com 3 minutos para a segunda, com 5 minutos para a terceira, 10 minutinhos dá para fazer, tá bom? Vai lá então, valendo, tá? 10 minutinhos, tenta aí. É tudo que eu tô falando aqui, eu tô dando tô acompanhando vocês aqui, tá? Vai lá, 10 minutinhos, pode tentar aí. E aproveita, tá? Que eu não vou voltar nessas sessões atrás, não, tá? Não tem tempo mais para fazer revisão, para explicar de novo. A gente já está fazendo vários exercícios, já estou indo com calma para a gente tentar resolver isso e avançar, tá? Então, a próxima aula, sessão 16.4, e aí a gente não dá mais para voltar aqui, tá? Estão tentando aí? Tá todo mundo tentando? Adilene, Ana Márcia, Antônio, Klinge, Everton, Glad. Glad tá quietinho hoje. Joyce, José Maria, Marcilene, Ronei. Estão tentando? Tudo tranquilo aí? Ah, saiu da tela. Opa, voltei. Desculpa.
Certo aí? Quem conseguiu a primeira aí? É conservativo ou não? Letra A, ele é um campo conservativo? Pode responder aí, gente. Então, vamos ver lá, né? Vamos ver se é um conservativo ou não. O que eu tenho que fazer para saber se é conservativo? Del Q, del P, del Y tem que ser igual a del Q, del X. Só colocar direito aqui. Del P, del Y tem que ser igual a del Q, del X, certo? Só tem um detalhe, isso aqui só vai funcionar. Isso aqui só vai funcionar se a gente tiver numa região simplesmente conexa. Simplesmente conexa. E aqui a gente tem um detalhe, né? E apareceu a raiz aqui e aqui. Tá certo? Essa raiz indica que tem buraco aí, né? Que tem, dependendo do seu domínio que você imaginar, né? Você vai ter um determinado buraco aí. Porque aqui o Y, aqui, por exemplo, o Y tem que ser sempre maior que 0, tá? Essa região. E aqui também, porque está dentro da raiz, né? Ali é uma raiz quadrada. E aí o Y também vai ter que ser maior ou igual que 0. Enfim, o Y tem que ser maior que 0. Mas note que a gente pode definir uma região e usar esse teorema justamente porque os nossos Y aqui, ó, eles são positivos. Então a gente vai trabalhar pensando que o nosso domínio, né, idealizando nosso campo vetorial, mas com um domínio, a nossa região, pegando só Y positivo. Tá certo? E aí eu acho que vai dar certo. Vamos fazer assim, eu acho que vai dar certo. Agora, se tivesse um ponto aqui, se fosse um ponto Q, linha 2 menos 4, aí, ponto final, não é isso? Aí, nesse sentido, a gente não poderia usar o teorema. Mas o nosso Y está todo positivo, a gente define nossa região trabalhando só no Y positivo e aí não tem problema. Entenderam aí? Se a gente tivesse isso envolvendo Y negativo, aí essa não seria a região que a gente poderia usar o teorema, tá bom? Aí esse teste não serviria. Mas vamos lá, então. Del P, del Y vai ser igual. Derivando isso aqui em Y, o que a gente vai ter? 2 vezes 3 meio, Y elevado a 3 meio menos 1.
Estou indicando porque a gente vai fazer um cálculozinho aí, né? Não é isso a derivada ali? Derivando em y. Né? 2, 3 meio cai e lá em cima diminui 1. Regrinha de derivada. Então, 3y elevado a 3 meio menos 1. Vai dar quanto? Meio, não é isso? Porque 3 meio, nota, 3 dividido para 2 é 1,5. 1,5 menos 1, 0,5, que é o mesmo que meio. Tá certo? Agora vamos fazer o del Q, del X, para ver o que dá. Derivando isso aqui em X, nota que o resto é constante. Isso é constante, isso é constante. Tá bom? Então, repete 3y elevado a meio. Porque tá raiz, ó, você pode colocar y elevado a meio também, não tem problema. Derivada de x é 1. Então, nota que deu a mesma coisa. Del P, del Y é de fato igual del Q, del X. Então, F é conservativo. E nós estamos numa região em que Y é maior ou igual a 0. E nós só vamos trabalhar nessa região. Tá bom? Então, pelo teorema, a função é conservativa. Beleza. Maravilha. Tá bom? É conservativa. Agora o item 2. Se ela é conservativa, eu preciso achar o F, não é isso? Que é a maneira da gente, mais fácil da gente calcular aí, ó. Então, 2y2, não é isso? y3 meio i. Vou repetir aqui para a gente calcular o F agora. Mais 3x, raiz de y e j. Pronto, agora o que a gente precisa calcular? O F. Como eu calculo o F? Então, vamos lá. O F em x vai ser 2y elevado a 3 meio. Se isso aqui é um gradiente, né? Então, essa parte é uma derivada em x, essa parte é uma derivada em y. E aí, a gente faz o mesmo processo para conseguir encontrar a função original. Integro em x de um lado e do outro. 2x, y, 3 meio, mais uma constante que é um g de y. Nota que isso aqui tudo é constante, então quando a gente integrou só apareceu de diferente o x. O resto repetiu tudo, mas é constante. Agora, tudo bem até aí? Agora, o que a gente faz? Deriva em y para comparar com isso que a gente tem aqui. Então, f em y, xy, vai ser igual. Derivando isso aqui em y, vai ficar... Derivando em y, a gente já fez essa derivada aqui, né? Aqui, ó, derivamos o p em y, que deu aqui 3y a meio. Então, 3y a meio mais g' de y. Isso aqui é constante, né? Derivando em y, isso aqui é constante. Então, vai aparecer aqui. 3x y elevado a meio. Tá certo? Na verdade, a gente derivou 2 anteriormente. 2y elevado a 3 meio. Agora é derivar 2x y elevado a 3 meio. O x é constante aqui, porque você está derivando em relação a y. Vou colocar direito aqui. Então, vai ficar 3x y elevado a meio mais g' de y. Comparando com isso aqui, o que a gente tem? Essa primeira parte é essa. G' de y, então, só pode ser 0. E se o g' de y é 0, o g de y tem que ser uma constante. E aí a gente finaliza, portanto, o f de xy vai ser igual a 2xy elevado a 3 meio mais uma constante k. Descoberto isso, a gente passa agora para calcular a integral de f dr sobre c, que é o f em b
menos o F em A. O F a gente já tem, a gente calculou. 2xy 3,5 mais K. Na verdade, esse K a gente vai tomar ele como zero, então vai ficar só essa função aqui. Vamos procurar o ponto B e o ponto A, ver se o problema deu. Tá certo? A gente vai precisar calcular no ponto. Olha aqui, ó. Ponto B, 2, 4, ponto A, 1, 1. Pronto, agora é só calcular a função no ponto B. Então, o ponto B aqui, ó, x2, y4. Calcular essa função, o x2, y4. Então, 2 vezes x é 2, vezes y é 4 elevado a 3,5. Menos, de novo, a mesma coisa, só que para o ponto A agora. 2 vezes x, 1 vezes y, 1 elevado a 3,5. 2 vezes 2, 4 vezes 4 elevado a 3,5, menos, isso aqui tudo é 1. 2 vezes 1, 2. O que eu deixei aqui ainda? Porque a gente ainda dá para fazer assim, ó. 4 conserva a base, né? Produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Aqui em cima vai ficar, então, 4 elevado a 5 meio. Como é que eu simplifico isso? Vai ser o mesmo que 4 elevado a 5 dentro da raiz, não é isso? É assim que a gente muda. Certo? Que aqui tem vezes 1 meio que não aparece, né? Isso aqui é raiz, ó. Esse meio indica raiz. 4 elevado a 5 dentro da raiz, tá? 4 elevado a 5 é o mesmo que 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 4. A gente fatorou ali, né? 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado dá 4 à quarta vezes 4, né? Soma os expoentes tudo ali dá 5. Por que a gente fez isso? Porque cada um desses você elimina com 2 aqui, sai um 4, ó. Esse aqui elimina com 2, sai um 4. E lá dentro da raiz, poxa, vai dar raiz exato. Lá dentro da raiz tem 4. E eu comi mosca alguma coisa aqui, que vai dar a raiz exata aqui. Então, 4 vezes 4, 16 vezes raiz de 4, 2 menos 2. 16 vezes 2, 32. Menos 2, 30. Só confirmar aqui, conferir aqui. Por que eu comi mosca aqui nesse negócio? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Só foi um processo, por alguma questão, não consegui ver uma simplificação mais rápida, não precisava demorar isso tudo, dava para simplificar aqui, ó, aqui dava. Aqui eu estou vendo agora, dá para simplificar mais rápido, porque 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, corta um 2 com 2, ficaria 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32. Já matava, menos 2, 30. Mas não tem problema, a gente... São opções, né, de resolver, de simplificar. Certo? Então tá aí, a pergunta era, determine o trabalho realizado pelo campo de força. Tal, para mover um objeto de P para quê? Nota que a gente tocou ali um pouquinho na necessidade de ver e definir a região. Então, muito cuidado. Se aquele Q fosse um ponto 2 menos 4, você ia fazer a questão toda do mesmo jeito, ia substituir aqui por menos 4, ia dar errado. Você ia substituir o B por menos 4 aqui, ó. Vamos ver o que daria aqui, só por curiosidade. O B aqui seria menos 4. Você ia substituir aqui o Y por menos 4, ia dar um problema aqui, ó. Porque... E dá um problema bem aqui, ó. Por quê? Porque ia aparecer raiz de menos 4. E aí, meu amigo, você chegou, calculou, lá na frente aparece a raiz de menos 4. E aí você não tem resposta para isso. Ia pifar, porque não ia dar certo. Entendeu?
porque está fora da região que o teorema funciona. Legal isso aí, né? Bacana. Detalhezinho, né? Matemática, olha lá. Sutileza, meu amigo. Sutileza da matemática. Um detalhezinho de nada já mudaria essa questão inteira aí. Se aquele ponto Q ali, ó, fosse 2 e menos 4, já mudaria tudo aí. Tudo, meu amigo. Você já teria que usar essa fórmula aqui, ó, e por outros processos, tá? Bem mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. Certo? E aí você ia precisar de uma curva específica, porque não ia ser independente de curva. Você ia precisar encontrar a curva adequada a isso aí. Que o problema não deu também, então seria até impossível nesse caso aí, porque você não ia saber qual curva você ia utilizar, tá bom? Mas você vê um detalhe aí, a sutileza aí da matemática. Então, como a gente tocou um pouquinho na ideia daquela região, para a gente saber o que é aquele tipo de região, deixa eu ver se eu tenho outra questão parecida com essa. Tem não. Então, essa que eu vou fazer para vocês, mas eu acho que no exercício vocês têm 33, aí vocês vão ter que fazer. Como tocou no exercício anterior um pouquinho na necessidade de você ficar alerta com a região para que o teorema seja usado, aqui ele pede justamente para você fazer isso. Determine se o conjunto aqui dado, ou seja, se essa região A se esse conjunto é aberto, B, se é conexo por caminhos e C, se é simplesmente conexo. Então, eu vou explicar detalhadamente essas três coisas para você saber de uma vez por todas como identificar se o caminho, se o conjunto que você está, se o domínio que você está trabalhando ele é aberto, precisa ser aberto, precisa ser conexo por caminhos e precisa ser simplesmente conexo para o teorema você poder utilizar. Então, na questão anterior aqui, ó, essas três coisas estão funcionando. Por isso que deu tudo certinho. Agora, se esse ponto aqui fosse 2 e menos 4, essa região que estaria sendo exigida aí, ela não ia ser simplesmente conexa. E aí ia furar a situação. Entendeu? Então, ele cobra nesse exemplo aqui você exercitar um pouco isso. Então, primeiro, isso é uma região que está dizendo o seguinte, ó. São pares ordenados XY em R2. Quando ele não fala, é porque já subentende em R2. O que é R2? É o plano, entendeu? O que é essa região? X pertence aos reais, tal que X é maior do que 1. É esse pedaço da reta. Então, essa região aqui, por exemplo, seria essa região aqui, ó. Lembra que a gente fazia isso aqui lá atrás? Como é que eu identifico essa região? É isso aqui, na reta. Porque X está no R1. Tá bom? E essa região significa que o X é maior que 1. Agora você tem par ordenado. E o par ordenado, ele poderia ter escrito assim também, ó. Esse par ordenado, ele está no R2. Tal que só tem a limitação. Uma limitação. O Y tem que estar entre 0 e 3. Tá bom? Y tem que estar entre o 0 e o 3. Então, você pensa aqui, quem é Y? Y é esse eixo aqui. Quem é o 0 e o 3? 0, vamos chamar esse aqui, e o 3, esse ponto aqui.
Então, ele está falando assim, ó, essa região são todos os pares ordenados, todos, ponto x, y, ou seja, você pega um x aqui, um y aqui, você tem um ponto. Então, esse ponto pertence, esse ponto pertence. São todos esses pontos. Só que não pode ter um ponto que esteja aqui em cima. O ponto tem que estar, ó, o y tem que estar entre o 0 e o 3, acima do 0 e abaixo do 3. Você pode, então, pegar todo par ordenado, x, y, mas esse y aqui, o x é qualquer um, número pertencente aos reais. Por isso que o x pode ser esse, pode ser qualquer x aqui, ó, para a esquerda ou para a direita. Agora, o y tem que ser um que esteja entre essa altura e essa, ó. O y tem que estar aqui, ó. O x pode ser qualquer um, então, para a direita ou para a esquerda. O y tem que estar preso aqui. Não pode estar acima do 3 nem abaixo do 0. De modo que se você pegar todos os pontos, infinitos pontos, você vai ter a região. Que região é essa? Essa aqui, ó. Essa região. Todos os pontos. Isso aqui vai virar uma região maciça. Só que você vai ter que ter uma ideia. Não, o 3 aqui é aberto, ou seja, a borda é aberta em cima e a borda é aberta embaixo, no 0. Tá bom? Ou seja, é aberto aqui e aberto aqui. Não tem fronteira ali para fechar, entendeu? Pronto, entendendo, desenhando essa região, agora a gente consegue responder a questão A. Essa região, esse conjunto, é aberto ou não? Aberto, nesse sentido, ele quer analisar a questão da fronteira. Se as fronteiras forem números fechados, tiver fronteira na região, e lacrar isso é uma região fechada. Se essas regiões, essas fronteiras, né? Por exemplo, se aqui fosse menor ou igual a 3 no Y, então em cima você teria uma fronteira fechada, porque entraria o 3 e fecharia a fronteira. Então, se pelo menos uma tiver fechada, você já não pode chamar ela de uma região aberta. Entendeu? Então, aqui seria uma região fechada, se acontecesse isso. Mas não é. Então, nota que na parte do Y3 é aberto, na parte do Y0 é aberto. A direita é aberta e a esquerda é aberta, porque o X vai para infinito para lá, infinito para cá. Não fecha nunca. Então, sim, essa é uma região aberta. Tá bom? Aberto. B, conexo por caminhos. Aí a gente vai relembrar o que é a definição conexo por caminhos. Conexo por caminhos significa que na sua região, eu vou desenhar outra região aqui, ó. Desenhar uma região tipo como essa aqui agora. Imagina que a região seja essa. Significa que quaisquer dois pontos que você colocar dentro dessa região e ligar eles por um caminho, todos os pontos desse caminho vão estar dentro dessa região. Diferente de uma região assim, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Diferente de uma região como essa aqui. E imagine que isso aqui é uma bola. Ou melhor, fazer uma região assim, ó. Essa aqui e essa aqui. E elas estão tipo separadas. Isso é uma região, pode ser definido como uma única região, tá? Mas elas têm uma descontinuidade ali. Então, imagine, você faz um ponto nessa região e um ponto nessa região, só que para você ligar esse ponto a esse por um caminho, ele vai sair e vai ter pontos que não pertencem a essa região. Então, conexo por caminho quer dizer isso, que na sua região, sempre que você tiver dois pontos, você tem um caminho que ligue entre eles, liga esses dois pontos, e esse caminho vai estar dentro dessa região, completamente dentro dessa região. Qualquer dois pontos, ó, você tem um caminho que liga entre esses dois pontos totalmente dentro da região, você não precisa sair dela. Beleza, interessante isso.
Então, essa região aqui é desse tipo? Aí você imagina, qualquer 2 pontos que você tiver aqui dentro, você tem um caminho que liga esses 2 pontos e esse caminho está totalmente dentro dessa região, sem problema. Então, ela é uma região conexa por caminhos, tá bom? Então, a B também é verdadeira. E a C, ela é simplesmente conexa? É uma região simplesmente conexa? Aí, o simplesmente conexa, você tem mais um detalhe. É uma região desse tipo aqui, é uma região que, além dela ser conexa por caminhos, além dela ser aberta, item 1, além dela ter que ser o item 2, né? Uma região simplesmente conexa, ela é uma região que qualquer linha fechada que você desenhar dentro dela, todos os pontos dentro dessa linha fechada têm que pertencer também a essa região. Que aí diz que não tem buraco. Essa característica diz que essa região não vai ter buraco. Por exemplo, se você tiver uma região assim, e você conseguir fazer uma linha fechada dentro dela, e dentro dessa linha fechada tiver pontos que não tem na região, significa que isso aqui é o quê? É um buraco. Vou tentar desenhar aqui para fazer a ideia de um buraco aqui. Não sei se dá para vocês verem direito. Só um minutinho. Meu ventilador ali tá querendo. Tá dando curto-circuito ali. Então, se você tem uma região fechada, uma curva fechada, dentro de uma região, de modo que dentro dessa linha fechada tenha pontos que não tem na sua região, isso é um buraco. E aí, isso aqui não seria uma região simplesmente conexa, tá bom? Região simplesmente conexa, não pode ter buraco dessa maneira aqui. Interessante isso, hein? Detalhe da matemática. Então, aqui também não tem, ó, qualquer buraco, bola que você fizer aqui, ó, todos os pontos dentro dela vai pertencer à região, qualquer bola que você fizer aqui, ó. Então, não tem como acontecer isso. Qualquer bola que você fizer dentro dessa região, né? Aqui próximo, etc. Isso é interessante, a ideia da fronteira estar aberta. Porque se aqui a fronteira no 3 é fechado, nota, se você tem um número 3 aqui, você pode fazer uma bola centrada no 3, e aí, olha lá, amigo, e aí existiria uma bola, que aí você consegue fazer, de modo que vai ter ponto dela que não pertence à região. Então, se isso aqui fosse fechado, essa mesma região, o C já não seria simplesmente conexo. Só por causa desse detalhe. Se fosse, olha só, se fosse assim, ó, por causa desse risco, a letra C já não seria simplesmente conexa. Só por causa daquele risco ali. Agora, como essa região é aberta, aí sim, você pode... Ela aberta significa que tem infinitos números. Lembra? O mistério aqui do infinito. Nunca você vai saber quem que é o número mais próximo de 3. Não tem. Qual o número real mais próximo de 3? Me fala aí. Então, qualquer número que você imaginar, vai ter outro mais próximo de 3, que você pode fazer uma bola aberta e a bola vai estar toda dentro dessa região. Entendeu? E, portanto, não tem buraco. Porque toda bola que você fizer sempre vai estar preso dentro daquela região, porque tem um infinito ainda pela frente para ser alcançado. E aí você não caracteriza isso como uma bola. Isso é muito interessante, muito sutil, mas muito interessante. Então, nessa configuração, essa região, ela
é simplesmente conexa. Se vocês tiverem dúvida, vai lá, seção 16.2, tem a explicação dessas regiões no livro. Vai lá e dá uma olhada de novo sobre essas explicações de regiões, né? Aberta, conexa para o caminho, simplesmente conexa, essa coisa toda. Tem o exercício 33, aí eu não vou fazer, que aí vai sobrar, né, para vocês pesquisarem um pouco também, tá bom? Vamos para o próximo. Tá aí, o próximo. Esse é interessante, tá bom? E aí, eu quero que vocês, então, baseado no que a gente viu, tentem pelo menos a A, certo? Vocês vão fazer, vocês vão conseguir fazer. O que é o 35? Seja essa função f de xy menos yi mais xj sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Mostre que del P, del Y é igual del Q, del X. Aí vocês vão fazer, tá bom? 5 minutinhos. Depois, aí tem a parte um pouco mais complicada. Mostre que f dr, a integral, não é independente do caminho. Aí, um detalhe bem interessante. Ela não é independente do caminho. Certo? Aí tem uma dica para você mostrar isso aqui. Mas primeiro a. Então vamos lá. 5 minutinhos para você mostrar que del P, del Y é igual del Q, del X. Ué, professor, mas quando acontece isso, ela não tem que ser obrigatoriamente independente do caminho? Por que na B depois vai falar que não é? Então a gente vai explicar isso também. Só calcula essa primeira e depois a gente vai desenvolver o resto aí da ideia. 5 minutinhos. Tenta aí, pessoal. Tenta fazer esse negócio aí. 9h36, 9h41. A gente resolve aí o resto, tá? Vai lá, 5 minutinhos. Tenta aí. Vou dar uma ajuda para vocês. Isso aqui está num formato um pouco diferente, né? Ó. Vocês têm que acostumar que às vezes, vocês têm que adaptar, entendeu? O formato que a gente sempre trabalha é PI mais QJ. Esse é o formato. Nota que não está esse formato aqui. Tá? Quem que é o P aí? Você não consegue identificar. P não é só isso aqui. Porque tem a fração. Então, você tem que desmembrar essa fração para todo mundo. Para ficar nesse formato a função, tá? Então, f de xy vai ser igual. Quem é P? Eu posso chamar de menos y, x ao quadrado mais y ao quadrado. E mais, quem é Q? X sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. J, desmembrei, aí beleza. Nota que é a mesma coisa. Se você fizer o MMC, vai dar isso. E for calcular para ficar numa fração só, dá aquilo lá. É a mesma coisa. Só que aqui, agora, você tem claro quem que é o P e quem é o Q. Antes você não tinha essa clareza. Entendeu? Então é isso aí. Então vocês vão trabalhar com essa função aqui, ó. Essa função aqui. Aí vocês vão fazer del P, del Y, del Q, del X. Beleza? Então, mais essa dica. Agora sim, 5 minutinhos. Vamos até 42. Vai lá.
Estão conseguindo aí? Estão comigo? Estão comigo aí, pessoal? Alguém responde aí, tá beleza? Tranquilo, professor. Eu vou tirar aqui, porque eu vou precisar ir lá fazer a chamada, tá? Mas eu vou tirar e já colocar em outra tela, só para me liberar aqui e eu buscar a chamada de vocês. Aí eu vou apresentar aqui de um modo diferente, uma janela, que aí ele pega só essa aqui, beleza. Aí eu fico liberado. E a tela fica aparecendo para vocês aí. Vou lá buscar a chamada de vocês. Swap. Vamos lá, então, a chamada, tá bom? Presta atenção aí, pessoal, para responder. Adilene. Presente. Presente, professor. Tá. Presente. Amanda. Faltou. Ana Márcia. Presente, professor. Anderson. Ângela. Antônio. Qual Antônio? Só tem dois ainda, não? Antônio da Silva. Presente. Tá aí, Antônio? Quietinho. É a primeira vez que você está assistindo aula? É a segunda já. Ah, tá. Antônio Lunguinho. Faltou, né? Bruno. Bruno tá aí ainda? Ele assistiu as duas primeiras, professor. Ixi. Tem que dar 2 faltas para ele, tá? Linge. Opa, tô aqui, professor. Everton. Presente, tô aqui. Francisco. Gabriel.
Glad. Presente, professor. Johan. Nossa, o Johan faltou, né? 2 aulas já. Faltou. Jederson. Joyce. José Presente. Maria. José Maria tá aí? Chegou atrasado, né, José Maria? Te dá uma falta. Primeira aula você perdeu. Dá três presenças aqui. Marcilene. Presente, professor. Marcelo. Patrícia. Patrícia tá aí. Renan faltou também, né? Ricardo faltou também. Ronei. Presente. Solange. Tá aí a Solange? Faltou também. Muita falta, hein, gente? Esse é o maior problema que a gente tá tendo. Muita desistência. Esse é um problema sério. Vamos lá, então? Beleza. Então, vamos mostrar lá que uma coisa é igual a outra. Alguém conseguiu fazer aí? Tempo já deu. Alguém conseguiu fazer? Quanto que é da del P, del Y? Quem calculou isso aqui? Eita, gente. Tá feio o negócio, hein? Então, vamos fazer, ó, del P, del Y. Tem que participar, hein? Eu vou colocar a função aqui, ó. XY é menos Y, X2 mais Y2I mais X2, Y2, J. Então, o P é isso, né? Ó, minha expressão P é essa. Então, eu vou pegar o P e derivar em Y. Ah, por isso vocês enroscaram. Porque aqui vai ser uma derivada que você vai ter que usar a regra do quociente, não é isso? Porque agora você tem um caso, você tem Y em cima e Y embaixo. Uma divisão. Então, para você derivar parcialmente em Y, aí você vai ter que usar a regra do quociente. Qual a regra do quociente? Derivada do primeiro pelo segundo menos o primeiro. Eu vou fazer assim, ó. Como é que eu vou relembrar com vocês essa fórmulazinha aqui? Eu vou chamar aqui, ó, A sobre B, tá bom? Essa expressão. E aí a gente vai ter que derivar ela. Então, a regra do quociente diz o seguinte, que eu tenho que derivar o primeiro pelo segundo, vezes o segundo, menos o primeiro termo ali da fração, pela derivada do segundo, sobre o segundo termo ao quadrado. Essa é a regra do quociente para derivadas. Parciais também, tá bom? É uma derivada parcial, você vai usar isso aí também. É claro que parcialmente, né? Então, pense que o nosso termo A ali vai ser o quê? Menos Y. O nosso termo B vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Só substituir isso aqui adequadamente aqui, ó. Então, vamos lá. Del P, del Y vai ser igual. Derivada do A em relação a Y. E nota que nós estamos derivando em relação a Y, tá? Aqui, ó. Sempre em relação a Y. Então, derivada de menos Y é menos 1. Derivada de menos Y em relação a Y é menos 1. Vezes o B, que é isso aqui. Menos o próprio A. Eu vou colocar assim, ó, esse negócio, porque o menos é de todo mundo. Então, A vezes a derivada do B em relação a Y. Derivando B em relação a Y, o x ao quadrado é constante, mas ele está sozinho, vai dar zero.
derivada de uma constante é zero. Derivando y ao quadrado tem 2y. Agora é só simplificar isso aqui. Menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui dentro vai dar 2y ao quadrado negativo. Menos com mais menos, né? Menos 2y ao quadrado. Com esse menos aqui vai dar mais 2y ao quadrado. A gente pode fazer uma distribuição desse sinal. Então vai ficar menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2y ao quadrado. E fazendo isso aqui, ó, a gente vai ter menos y ao quadrado mais 2y ao quadrado é y ao quadrado menos x ao quadrado. Só repetir esse e coloquei nessa ordem para ficar bonitinho. Positivo e depois o negativo. Y ao quadrado menos x ao quadrado. Certo? O que a gente tem que fazer agora? Fazer a mesma coisa com del Q, del X. Mesma coisa não, mesmo processo, mas em relação a del Q, del X. Nota que o Q é essa expressão aqui, ó. Então eu tenho que pegar essa expressão e derivar ela em relação a X. E aí vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, a derivada do primeiro pelo segundo, menos o primeiro termo pela derivada do segundo sobre o segundo termo ao quadrado. Lembrando que a gente tem x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a expressão lá, ó. Nós vamos fazer para ver se vai dar esse resultado aqui. Então vamos lá, em relação a x agora, tá? Vamos lá, o A é x, o B é x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Então vamos lá, derivada do primeiro, derivada de x é 1, e tudo é em relação a x, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro termo, x, vezes a derivada do segundo em relação a x, que dá 2x. Isso aqui zero, né? Derivada de x ao quadrado, 2x. Sobre... Ah, eu acho que eu esqueci um detalhe lá no outro, hein? Oh, meu Deus. Esqueci o b ao quadrado aqui tudo, ó. Vou ter que fazer aqui, tá? Então, dividido. Quem que é b ao quadrado? X ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, tá? Isso aqui dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado e vamos deixar assim, tá bom? Tem muito o que simplificar aí também. Fechou aí, tá? Beleza? Então, na verdade, é essa a resposta, tá? Sobre, que eu esqueci, ó. Esqueci completamente essa parte de baixo. Não tem problema, a gente corrige aqui rapidinho. Agora vamos lá. Agora a parte de baixo, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Parece que não vai... Eita, parece que não vai dar certo não, hein? O que foi que... Deixa eu ver aqui. O que foi que eu errei aqui? Deixa eu voltar aqui na questão. Menos y mais x. X ao quadrado y. Ai, ai, ai. Mas deixa eu finalizar aqui, né? Isso aqui vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui vai ser menos 2. Menos 2x ao quadrado. Ah, não. Vai dar certo. Tá certo. Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu que estou endoidando aqui. Por quê? X ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ser menos x ao quadrado. Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E se você notar, a mesma coisa que a gente fez antes. Aqui, ó. Mesma coisa. Y ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui? Y ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Então, deu igual, certo?
É o que ele falou aqui, ó. Mostre que isso aqui é igual. Ele já falou que vai dar igual, então você tem que só mostrar isso matematicamente. E a gente mostrou e deu certo, tá? Beleza. Agora tem um detalhe. Na B, ele vai falar que essa função não é independente do caminho. Essa função não é um gradiente. Aí como é que você explica isso? Apesar de o teste ter dado certo, como é que você explica que ela não é um gradiente? Simplesmente porque essa região aí não é simplesmente conexa, que é a região que a gente precisa. Como assim, professor? Não entendi nada agora. Agora você vai analisa comigo aqui, ó. Vamos analisar a região agora. Como ele não falou nada a respeito dessa região, subentende que essa região D é o R2 inteiro. Nota que ele não delimitou a região. Subentende que é o R2. O que é o R2? É o plano inteiro. Todos os valores. Ou seja, para essa região, né, você está considerando essa região como R2, né, o seu domínio R2, aí você vai analisar o seguinte, se o seu domínio é R2, e você tem aqui fração, e nota que você tem, então, um determinado problema aqui. Qual é o problema? Não pode ser 0xy. Ou seja, significa que você vai ter um buraco aqui, ó. Então, justamente você tem uma região que tem um buraco. Aí já não, o teorema já não funciona para ela. Entendeu? Porque você está considerando essa região inteira como seu domínio. E nessa região, você não pode ter 0, 0, o ponto x0, y0, que é um buraco aqui. Então, nessa região específica, você não tem a região que atende o teorema. Então, acontece isso. Você pode até achar verdadeiro, mas por causa que a região não é a que a gente está querendo, isso não necessariamente implica que F é conservativo. Entendeu? Pode ser e pode não ser. O seu teorema já não funciona para isso aí. Por isso que a gente calculou, deu igual, mas a gente não consegue garantir que essa função é um campo gradiente, que ela é independente de caminho, que ela é conservativo. Então, por isso que agora ele quer que você mostre na B que ela não é independente do caminho. Ou seja, não é gradiente, não é um campo conservativo. É isso que ele quer que você mostre agora. E ele dá uma dica. Aí você pode falar, meu Deus, como é que eu mostro isso? Aí ele dá uma dica. Ele dá uma dica. Você vai calcular duas integrais por dois caminhos diferentes. Um caminho C1 e um caminho C2. Que caminhos são esses? Duas metades, né? Uma superior e outra inferior do círculo de raio 1. Você vai fazer um círculo de raio 1 aqui, calcula essa metade superior e calcula essa integral na parte inferior. Ou seja, partindo do mesmo ponto, aliás, é no sentido contrário, né? É assim, ó, daqui para cá. Então, desenho aqui melhor. Então, a dica dele é, você vai fazer, aqui tem um buraco, né? Você vai fazer calcular essa integral daqui para cá e essa integral daqui para cá. Ou seja, partindo do mesmo ponto A, chegando no mesmo ponto B. Só que isso aqui é uma curva C1, essa aqui é uma curva C2. Se fosse independente do caminho, o que aconteceria? Parte do mesmo ponto, chega no mesmo ponto, só a curva, o caminho é diferente. Se fosse conservativo, ia dar o mesmo valor. Aqui, como não é conservativo, quando a gente calcular, o que vai acontecer? Vai dar valores diferentes. Esse é o cálculo que tem que ser feito aí, então. E aí você mostra, então, que ela não é independente do caminho. Tá certo? O que a gente explicou, baseado no teorema, também já mostra que ela não é independente do caminho, entendeu? Mas aí é uma outra maneira também, é um contra-exemplo que você faz, e aí você vai calcular e você vai ver que essas duas integrais aí, elas vão dar valores diferentes. Vamos lá calcular isso para finalizar por hoje?
Então, vamos lá. O que a gente tem que calcular? Então, nota. Como não é agora um campo conservativo, a gente vai, para calcular essas integrais, a gente vai precisar da outra fórmula. Qual que é a outra fórmula para calcular uma integral desse jeito? Quando ela não é um campo conservativo. Você vai fazer f de r de t. Isso aqui vai ser um vetor, tá? Produto escalar com outro vetor, que é r' de t dt. Ah, professor, o que é isso? O r de t é a curva parametrizada. Você vai parametrizar a curva em relação a t. É um círculo, bem fácil parametrizar isso. Depois que você tem isso, você calcula a derivada disso. Vai ser muito fácil. Tá bom? Depois calcula você vai fazer isso aqui, é a função que a gente já tem, né? Foi dada aqui, ó. A função é essa. A função vai estar composta, certo? A parametrização, R de t. Então, a função composta dessa parametrização vai dar um vetor vezes esse outro vetor. Calculando esse monte de vetor tudo aí, vai dar um negócio bacaninha, aí a gente consegue calcular, certo? Isso aqui é variando, né? De T0 a T1. T0 a T1, o intervalo de variação de T, tá bom? Aí a gente vai conseguir calcular essa integral no final. Parece difícil, mas é fácil, isso é moleza, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, parametrizar a curva. E nota que a gente vai ter duas curvas, C1 e C2, não é isso? Parametrizar. Então, quem que vai ser C1? Como é que eu parametrizo a curva de C1? A dica que ele deu, cadê aqui a dica? A dica que ele deu é que C1 vai ser uma parte superior do círculo. Aqui é a dica. Estão comigo aí, né? Estão entendendo, né? Então, a dica, você vai calcular isso aqui na curva C1. E C1 são as metades superior e inferior. Então, C1, nós vamos parametrizar a metade superior desse círculo aqui, ó. De 1, 0 a menos 1, 0. Tá bom? Então, vamos lá, parametrizar essa curva aqui. A gente vai ter o seguinte, como é que a gente parametriza a circunferência x de raio 1? X é igual ao cosseno de t, y igual ao seno de t. E o t vai variar ali de quanto até quanto? Do 0 até π. Porque ele vai fazer isso aqui, ó, de 0 a π, o ângulo. E quando você tem x, cosseno, y, seno, vai surgir nesses pontos aqui. Então, essa é a parametrização da curva C1. A parametrização da curva C2 é parecida. O x vai ser cosseno de θ, o y vai ser seno de θ. Só que esse t vai mudar, porque agora você tem que vir aqui por baixo, ó. Você tem que vir de onde até onde? De 2π até o π. Você vai vir pela curva de baixo. Nota que tem que ser esse sentido, porque tem que ter o mesmo começo e o mesmo fim. E caminhos diferentes, não é isso? Aí, se der integrais diferentes, elas não são independentes do caminho. Se der igual, o resultado igual, é que elas são independentes do caminho, ou seja, seria um campo gradiente. Mas nós vamos mostrar que elas vão ter que dar valores diferentes, porque não são independentes do caminho. Certo? Então, a gente vai concentrar, e aí eu vou deixar o resto para outra aula, tá? Isso aqui ainda vai muito pano para manga. Eu vou fazer só essa primeira parte de cima, tá? E aí, na próxima aula, eu faço a parte de baixo e a gente compara, vocês vão ver que vai ser diferente.
Tá bom? Vamos lá. Ou se der tempo, né, ainda 10 e pouco, se der tempo, a gente faz tudo logo. É porque o horário já está avançado também. Mas vamos lá. Estão comigo aí? Estão acordados? Então vamos lá, vamos trabalhar com isso aqui, tá? Isso aqui eu tenho que colocar nessa estrutura aqui, ó. Eu tenho que achar quem é o R de T, quem que é o R' de T, etc. Tá bom? Então vamos para outra página. Aqui nessa parte eu tenho que definir quem que é o R de T. Quem que é o R de T? Se eu tenho a curva parametrizada, essa minha curva vetorial é muito fácil. Como é que é essa minha curva vetorial? Vai ser esse X e eu só tenho que transformar no vetor, entendeu? YJ, pronto. Agora, essa mesma curva aqui, vetorialmente, né, com o R de T, descreve isso aqui, ó, por meio de vetor. Antes, isso aqui parametrizado estava descrevendo por meio de pontos, ó. Infinitos pontos aqui formavam essa curva. Aqui é a mesma curva, a mesma coisa, só que eu estou desenhando ela com vetores agora. O vetor que sai da origem, ó, e termina lá, ó, termina. Os vetores construíram a curva do mesmo jeito. Essa é a curva, então, vetorial, a função vetorial, tá? Essa é a função vetorial. Anote que é semelhante, bem parecida a coisa. Então, o que é que eu vou precisar? Vou precisar do R' do T. Então, vamos derivar isso aqui. Derivar isso aqui é só derivar os componentes, ó. Derivada do cosseno menos seno de T, derivada do seno, cosseno de T. Olha aqui que moleza. Então, já tem isso aqui. Agora, a função eu tenho que compor pela parametrização do R de T. Então, a função, o x da função tem que ser isso e o y tem que passar a ser isso. Quem que é essa função? É isso aqui tudo, ó. Então, vou colocar a função f do x e y é igual menos y sobre x2 e mais x sobre y2j. Só que, nota, essa função está composta pelo xy. Eu tenho que compor ela pelo R de T, pela parametrização, entendeu? Sendo que, nessa parametrização, o meu x é cosseno e o meu y é seno. O que significa isso na prática? Aonde tem x aqui, agora o f de R de T vai ser composto assim, ó. Onde tem y, eu vou colocar o y do R do T. Entendeu? Onde tem x, eu vou colocar o x referente à minha parametrização. Ou seja, onde tem x é cosseno, onde tem y é seno. Então, ó, menos y, então menos seno de t, sobre x, quem é x? Cosseno de t ao quadrado, mais y ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado de t, e mais x, que é cosseno de t, sobre x ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de t, mais y ao quadrado, seno ao quadrado de t, j. F composta do R de T, então, vai ser o quê? Nota que isso aqui, pela trigonometria, é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa é 1. Ficou bem fácil, então, né? O R de composto o F composto de R de T, então, vai ser seno de T e mais cosseno de TJ. Olha, maravilha aqui, ó. Facinho, facilitou bem agora. Eu posso escrever tanto isso, e é bem interessante, e até melhor, como escrever isso como vetor, tá bom? Ó, esse IJ, eles funcionam, né? É a base canônica que faz isso aqui ser um vetor. Mas vetorialmente, a gente tem isso, ó, seno de T, cosseno de T. Então, a gente tem esse vetor, e aqui a gente vai ter esse vetor aqui, ó, menos seno de T, cosseno de T. Então, vai ficar bem fácil lá na expressão. Então, a expressão, para calcular essa integral, vai ser a integral do f de R de T, produto aqui, né, escalar por esse vetor R' de T dt.
O t aqui vai variar de cadê o t aqui? O t vai variar de 0 a π, não é isso? Que é a primeira parte. 0 a π. Então, isso aqui, ó, f de r de t, é esse vetor que a gente calculou. Com calma, não é isso? Então, ó, integral de 0 a π desse vetor, que deu menos seno de t, cosseno de t. Produto escalar por esse outro vetor. Quem é o outro vetor? Menos seno de t, cosseno de t. Deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Menos seno t, cosseno t. Isso tudo dt. Como é que a gente faz esse produto escalar? Produto escalar. Só lembrando, em geometria vetorial, você tem um produto escalar, produto vetorial, produto misto. Lembra, né? Disso aí tudo, né? Como é que é o produto escalar? É essa primeira coordenada vezes essa, mais essa coordenada vezes essa. Simplificando aqui. Então, menos seno vezes menos seno dá seno ao quadrado de t. Mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de t. Tudo isso dt. Seno mais cosseno dá 1. Então, na verdade, a gente tem essa integral aqui. Calculando a integral de dt, é o próprio t variando de 0 a π. Aí você coloca o superior, né? π menos o t avaliado em 0. Então, vai ser π menos 0, não precisava desse 0. Então, o resultado disso aqui é π. Então, essa integral dá π. Agora, o detalhe é, se a gente calcular a parte de baixo, tem que dar um valor diferente. Porque elas não são independentes do caminho. Elas dependem do caminho. Cada caminho é um resultado diferente. Então, a gente tem que fazer agora o mesmo trabalho, só que agora com a curva 2, C2, não é isso? Cujo x era cosseno de t do mesmo jeito, o y era seno de t do mesmo jeito, só variava aqui o t. O t variava de 2π até π. Como é tudo igual, só vai variar isso aqui, os cálculos também vão ser conduzidos da mesma maneira, tá? Então, só a variação aqui vai ser diferente, 2π a π. Mas quem é o f composto do r de t? Vai ser a mesma coisa. Então, vou repetir aqui. Então, vai virar esse, 2π a π. Esse vai ser menos seno de t, cosseno de t. O r' também vai dar a mesma coisa, menos seno de t, cosseno de t, dt. E aí o cálculo vai dar praticamente a mesma coisa. Isso aqui vai dar 1, né? Vai dar dt 2π π. Isso aqui é t variando de 2π até π. Aí o que a gente faz? No lugar do t, a gente começa com o valor de cima menos o valor de baixo. E aí, ó, meu amigo, menos π. O que deu aqui? Π. O que deu, você calculando embaixo? Menos π. Então, portanto, a integral de f dr pelo caminho C1 é diferente da mesma função, mas por outro caminho. E aí era o que a gente queria mostrar nesse exercício. Quer ver? Aqui. Era isso que queria se mostrar nesse exercício. Tá bom? Que você vai ter valores diferentes aqui. Quando você percorrer do ponto
né, desse ponto, partindo desse ponto, é 1, 0, até esse ponto, menos 1, 0, que é do outro lado lá. Pega na parte de cima e depois a parte de baixo. E aí todo esse cálculo aí para mostrar que um deu π, outra deu menos π. Qual foi o grande problema, dilema aqui? Foi a região. A região não era a região que a gente trabalha, né, com o teorema. Então, essa região foi problemática. Então, mesmo aparentemente pelo teste dando uma função aí gradiente, né, ela não era, porque a região assim não era a região do teorema. Tá bom? Isso aí, então. A gente finaliza por hoje. É assim, então. Boa noite. Tá gravado, tá? Amanhã eu já vou colocar os 2 vídeos. Vocês podem ver com calma isso aí, câmera lenta, quantas vezes vocês quiserem, para tentar fixar isso aí. Amanhã, já continuação da matéria, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.